Olá, seja muito bem-vindo. Está começando o DC Notícias Web desta sexta-feira e você pode acompanhar através do YouTube pelo QR Code que está no canto da tela. Veja os destaques dessa edição. Tecnologias contribuem no trabalho da Polícia Rodoviária no Paraná. Novas doses de vacina contra a Covid-19 chegam ao Paraná. Uma entrevista sobre as ações do 34º Batalhão de Infantaria Mecanizado com o comandante, Coronel Raulisson Farias. O DC Notícias Web dessa sexta-feira, 20 de agosto, está começando. Olá, nós abrimos a edição do DC Notícias Web desta sexta-feira falando que o governo do estado recebeu um novo lote de vacinas do Ministério da Saúde. Quando a prefeitura abriu a vacinação para a população acima de 20 anos e depois para acima de 18 anos, rapidamente as doses se esgotaram e o que sobrou foi a expectativa de chegada de um novo lote de vacinas. E será atendida, já que o Paraná recebeu mais 325.660 doses para o combate à Covid-19, enviadas pelo Ministério da Saúde. Dividida entre as duas remessas, uma de vacinas da Pfizer e outra da Coronavac, a distribuição para as 22 regionais do estado já começou. Esse lote é para a vacinação da população adulta acima de 18 anos, sendo a parte da Pfizer exclusivamente para a aplicação da primeira dose, enquanto que a Coronavac será dividida entre a primeira e segunda doses. Com isso, Foz provavelmente conseguirá ter 100% da população adulta vacinada com a primeira dose até o final de agosto, como era esperado. Alunos de Engenharia Civil da UDC tiveram uma experiência prática importante. Foram ver de perto as obras da Ponte da Integração. Uma visita num grande canteiro de obras, a Ponte da Integração entre Brasil e Paraguai. Os alunos de Engenharia Civil da UDC foram analisar técnicas construtivas diferenciadas para a construção de uma obra de grande porte, acompanhar os processos de definição relacionados aos projetos estruturais, sistemas construtivos, técnicas construtivas, logística de materiais, organização do canteiro e planejamento das atividades de construção. A visita técnica serviu para compreender melhor todo o processo de construção, desde o planejamento, passando pelas decisões tomadas durante a execução da construção, principalmente uma obra de tamanha importância para os dois países. Dentro do curso de Engenharia Civil, a gente analisa cada etapa da execução de uma obra, desde o planejamento para o início da obra, a logística, a organização do canteiro de obra para se iniciar a obra, até as técnicas construtivas, elaboração de projeto, todas as etapas que compõem a execução, a construção da obra como um todo. Então, o acadêmico poder visualizar essas etapas dentro de um canteiro real e de uma obra de um porte como esse, que é a construção da Ponte da Integração, é fundamental. Além disso, a gente tem dentro do curso de Engenharia Civil da UDC disciplinas específicas para projeto, dimensionamento e controle de execução de obras de pontes. Então, ter uma obra dessa perto da gente, poder visitar ela para poder conciliar essa experiência no canteiro de obras, visualizar toda a logística, toda a programação, todas as etapas necessárias do dia a dia de um engenheiro, isso é fundamental. A Prefeitura de Foz do Iguaçu começa a distribuição de rações para cães e gatos. A entrega será destinada para protetores cadastrados. As arrecadações feitas pela Bem-Estar Animal conseguiu arrecadar 3 toneladas de ração para gato e 25 toneladas para cachorro. E nesta quinta-feira, iniciou a entrega das rações aos protetores independentes e representantes de entidades de proteção de animal. A distribuição será feita mensalmente até o fim do ano, ou enquanto durarem os estoques. Além disso, a previsão é de que 140 pessoas sejam atendidas até nesta sexta-feira. A organização para a distribuição está sendo realizada em frente ao zoológico do Bosque Guarani. Se ocorrer de o protetor não puder comparecer nas datas de entrega da ração, podem fazer uma procura simples para que outra pessoa resgate a quantidade de direito. Veja no próximo bloco. Polícia Rodoviária Federal recebe novas tecnologias para auxiliar o trabalho.
expectativa está bastante positiva em Foz do Iguaçu para o aumento no número de visitantes aos atrativos do Destino Iguaçu. A cidade está sendo procurada para a realização de grandes eventos nos próximos meses e as companhias aéreas já prometem aumentar o número de voos. Números positivos para o turismo. Foz do Iguaçu, conhecida como a Terra das Cataratas, todos os anos recebe milhões de turistas. Com o cenário da pandemia, o número de visitantes caiu bruscamente e por meses a maior parte dos atrativos ficaram fechados. Agora, em agosto de 2021, e com quase 100% da população iguaçuense vacinada, o ritmo da cidade, que é dedicada ao turismo, está voltando ao normal. De acordo com um levantamento feito pela Secretaria Municipal de Turismo e Projetos Estratégicos, o número de passageiros, não somente no aeroporto, mas também da rodoviária de Foz, teve um aumento de 21% a 25% dos últimos 4 meses. O aumento no número de visitantes em Foz do Iguaçu impacta também no turismo do Paraná. E aqui na cidade movimenta o comércio, o que auxilia na retomada econômica. Um dos principais pontos turísticos de Foz registrou um aumento de 104,83% no número de viajantes comparado ao mês anterior. Em julho, 56.819 pessoas passaram pelo atrativo. Já em junho, foram 27.739, um salto para 56.819 pessoas. Os estados que mais visitaram a fronteira foram Paraná, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Ceará e o Distrito Federal. Outro atrativo turístico com histórico positivo é a Itaipu Nacional. A visitação com a vista panorâmica, ecomuseu, refúgio biológico, visitas institucionais levaram mais de 30 mil pessoas à usina ao longo do mês de julho. O número de visitantes deve aumentar, já que Foz do Iguaçu está entre uma das cidades mais seguras para se conhecer. Mais recurso e tecnologias vão auxiliar o trabalho da Polícia Rodoviária no Paraná. A parceria com o Departamento de Estradas e Rodagens do Paraná possibilitou a doação de 80 celulares, que serão adaptados com aplicativos e informações que permitem mostrar a infração diretamente do local de abordagem, agilizando para o condutor, que receberá no celular o comprovante da multa. Os aparelhos estão recebendo atualizações e preparação para serem utilizados nos 54 postos de rodoviários e nas 6 companhias da unidade em todo o estado. A maioria das infrações é relacionada à falta de porte de documentos obrigatórios, pendências administrativas do veículo ou do condutor e falta de habilitação legal. Até então, a polícia utilizava bloco físico, que depois era inserida no sistema, ou diretamente no site do JIT pelo computador. Agora, os policiais irão receber aplicativos de segurança pública que só envolvem o policiamento rodoviário e que são destinados apenas para fiscalização e autuação. Veja a seguir. Uma entrevista sobre o trabalho e as ações do 34º Batalhão de Infantaria Mecanizado aqui de Foz do Iguaçu com o comandante Coronel Raulison Farias.
O DC Notícias Web de hoje, com um entrevistado com muita honra que estamos recebendo, que comanda um dos segmentos de maior credibilidade, um dos segmentos de maior credibilidade na sociedade brasileira, que é o Exército, principalmente aqui o 34º Batalhão de Infantaria Mecanizado. E eu vou conversar então com o comandante, Coronel Raulison de Farias. Comandante, antes de mais nada, é um prazer muito grande recebê-lo aqui no DC Notícias Web. É um prazer meu, agradeço a oportunidade de estar aqui, de falar um pouco da minha instituição, que é o Exército Brasileiro, e principalmente falar do nosso batalhão, o 34º Batalhão de Infantaria Mecanizado, que tem a sua história intimamente ligada à história de Foz do Iguaçu. Vamos então, antes de mais nada, eu queria que o senhor comentasse e falasse um pouquinho sobre esse primeiro semestre, né? O senhor tomou posse em janeiro desse ano. Como foram esses primeiros 6 meses, 7 meses diante do 34º Batalhão? Eu assumi o comando no dia 22 de janeiro. O Coronel Pontes, que era o antigo comandante, me passou o comando. É uma experiência ímpar na nossa carreira, que é poder estar comandando um batalhão de infantaria. E particularmente esse batalhão aqui, que ele tem algumas características diferenciadas, principalmente pela sua localização estratégica, de estar numa tríplice fronteira e com algumas estruturas estratégicas de extrema importância para o nosso país, como a Itaipu Binacional. Eu estava servindo em Brasília, no Estado-Maior do Exército, nunca servi aqui na região, já havia conhecido de passagem apenas como turista, e esses 6 meses têm sido muito gratificantes, tanto pessoal como profissionalmente. A rotina do batalhão é intensa, a gente praticamente não tem uma semana tranquila, com bastantes atividades, mas é coisas de soldado, coisas que nós estamos acostumados com esse ritmo. E, como eu falei, a experiência é ímpar e a cidade foi muito bem acolhida aqui, tanto eu como minha família, e o batalhão ele prossegue com as suas missões e principalmente com a importância de manter o elo com o município, que, como eu falei inicialmente ali, é histórico essa ligação do batalhão com a cidade. O que muda, comandante? O senhor vem de Brasília para uma cidade de fronteira, com todas as suas peculiaridades. O que muda nesse contexto? Na verdade, pelo lado pessoal, eu acho até mais tranquilo. A gente sai de uma capital federal, com todos os seus bônus que existe de uma cidade grande, mas também tem os seus ônus. E aqui numa cidade pequena você tem uma vida mais tranquila, uma vida mais pacata, apesar de ser uma cidade localizada numa região fronteiriça, mas ela possui índices de qualidade de vida, de assistência social, de assistência à educação, assistência médica, bastante elevados, que faz com que a gente chegue e fique bem tranquilo nessa adaptação aqui. E em relação a essa mudança de cidade, a gente já está um pouco acostumado, eu tenho 28 anos de serviço, com algumas mudanças já, a gente costuma dizer que o militar ele acaba não fixando raiz em local nenhum, e aqui vai ser mais um local que infelizmente eu também não vou fixar raiz, até porque eu cheguei em janeiro do ano passado, e no final do ano que vem, ou no começo de 2023, eu já estarei indo embora também. Então até agora a experiência tem sido excepcional e superando as expectativas, minha e da família. Comandante, a gente está próximo ao Dia do Soldado, uma data marcante, onde o Exército sempre valorizou muito, né, o soldado brasileiro. E a gente está num momento de pandemia, né, desde o ano passado, e que não se tem aquele cerimonial todo, né, de valorização a essas datas importantes. O que dizer nesse momento? O que falar dessa data? Primeiro, a importância de uma data como essa para o Exército. Faz o que ninguém mais consegue. Protege nossas riquezas. Constrói pontes e estradas. Leva saúde ao nosso povo. Sempre pronto e disponível. Obrigado, soldado. 25 de agosto, Dia do Soldado.
Exército Brasileiro, braço forte, mão amiga. Ministério da Defesa, Pátria Amada, Brasil. Primeiro, a ligação do Exército com a sociedade, ela sempre foi uma marca da instituição. E esse período de pandemia é um período bastante delicado, em que a gente tem que seguir rigorosamente todas as restrições impostas, devido a preservar ao máximo nossos recursos humanos. E quando eu falo de nossos recursos humanos, não só os militares que estão no quartel, mas tem toda uma estrutura por trás dos militares, que é a família militar, que a gente precisa preservar também. É um período de desafios, uma pandemia que a gente não havia passado por uma situação dessa ainda, mas que felizmente agora os números estão melhorando, até consequência aí do avanço da campanha de vacinação. E para nós nos adaptarmos a esse momento atual, a gente teve que fazer algumas mudanças. Então, essa situação da aproximação do batalhão com a cidade, a gente teve que cortar momentaneamente isso. Então, por exemplo, eu falo para os nossos soldados, infelizmente, desde que eles entraram esse ano, em março, a gente não teve oportunidade ainda de convidar os familiares para irem ao quartel, ver como é que é a rotina do soldado lá dentro, as atividades que nós desempenhamos. Simplesmente devido a esse problema da pandemia. Essa semana agora, que é uma semana do soldado, nós estamos iniciando algumas atividades, não vamos deixar de fazer as atividades, mas elas serão restritas ao público interno. Então nós teremos uma formatura no dia 25 de agosto, que é a quarta-feira, apenas para o público interno também. E amanhã teremos uma apresentação da nossa banda de música, que inicialmente nós havíamos feito uma previsão de ter convidado e não teremos mais, também em virtude da pandemia. E é algo que requer uma compreensão, tanto da nossa parte, como uma compreensão da população de uma maneira geral, de entender que um momento é delicado, realmente nós precisamos tomar todas as medidas possíveis e necessárias para evitar um contágio maior. E essa apresentação da banda vai ser uma homenagem, aí os familiares, os soldados vão poder assistir posteriormente. Sim, o dia 25 de agosto é o dia que a gente comemora, né, o nosso patrono do Exército, que é o Luiz Alves de Lima e Silva, o nosso Duque de Caxias, um herói brasileiro que participou de campanhas ao longo da nossa história, e ele é o nosso patrono. E no dia 25 de agosto, tradicionalmente, nós fazemos essas comemorações. Essa apresentação, a primeira amanhã, que é da banda de música, realmente a gente vai depois colocar nos meios de comunicação, na rede mundial e também da internet, para que as pessoas possam assistir e mesmo que à distância possam acompanhar a apresentação musical e homenagear e valorizar o trabalho dos nossos músicos que temos no batalhão. As homenagens vão ser realizadas, mas de forma diferenciada. Eu queria falar um pouquinho com o senhor sobre as ações diversas que o Exército se envolve. Na questão da segurança de fronteira, evidentemente, né? Mas também numa série de outras ações, inclusive de solidariedade, enfim, de campanhas. Isso faz parte também do contexto geral da missão do Exército, comandante? Sim. Você tocou em dois pontos importantes. A parte operacional e a parte da solidariedade. Isso aí a gente faz uma ligação com o slogan da nossa instituição, que é o braço forte e a mão amiga. Para falar da mão amiga, esse momento é bem característico e oportuno. Nesse período de pandemia, por exemplo, em que, devido a dificuldades econômicas, diversas famílias estão passando por uma situação de vulnerabilidade social, o nosso batalhão ele fez uma campanha há pouco tempo de arrecadação de alimentos e de agasalhos, em que nós distribuímos aqui na cidade. E também um outro exemplo, agora bem recente, da nossa mão amiga. Todas as vezes que o município recebeu uma quantidade maior de doses para serem aplicadas na vacinação contra a Covid,
o nosso batalhão ele apoiou. Então, sempre que há uma maior quantidade de doses a serem aplicadas, nós temos militares apoiando aqui nos postos de vacinação do município. E isso retrata um pouco da nossa mão amiga. Quando a gente fala do braço forte, que é a razão de ser da nossa instituição, nós já tivemos esse ano aqui 2 operações na faixa de fronteira, que a nossa principal missão é combater os ilícitos transfronteiriços, os crimes de diversas naturezas que acontecem aqui. A gente usa do nosso poder de polícia, baseado num estamento legal do artigo 142 da Constituição e da Lei Complementar 97 e da 117. Então isso aí retrata um pouco do nosso braço forte também. Então quando a população vê os nossos blindados, as nossas viaturas passando aí pela cidade e vê um soldado nosso trabalhando lá na Ponte da Amizade ou no posto da Polícia Rodoviária Federal ali em Santa Terezinha, a gente está retratando bem ali o nosso braço forte. E a mão amiga, como eu citei anteriormente, a nossa instituição ela tem essa preocupação de sempre que possível prestar esse apoio solidário à nossa população. Comandante, eu gostaria demais de agradecer a sua presença aqui no DC Notícias Web, lhe desejar aí uma trajetória aqui em Foz do Iguaçu, diante do 34º Batalhão e, na verdade, em toda a sua carreira, muito sucesso, né? E realmente o senhor já é muito bem-vindo, mas que continue sendo muito bem-vindo aqui no DC Notícias e na cidade de Foz do Iguaçu. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui, falando um pouco do nosso batalhão e reforçar que a ligação entre o batalhão e o município é histórico. O batalhão, os primeiros militares que chegaram aqui foram em 1889, onde foi criada aqui uma colônia militar, e a partir daí surgiram as bases da cidade de Foz do Iguaçu. E isso é mais do que um motivo para essa ligação forte entre o batalhão e a cidade. O batalhão está à disposição, a sociedade pode contar conosco para o que for preciso, e uma vez passando esse período complicado aí de pandemia, a gente vai ter oportunidade de convidar a parcela da população para estar lá dentro do batalhão e participar das nossas atividades. Eu agradeço, muito obrigado. Outro fator que une bastante, comandante, é a questão geográfica, ou seja, o batalhão está no centro da cidade. E esse é um ponto diferencial em relação a outras cidades. Né? Sim, é comum nós vermos turistas tirando foto, fazendo selfie ali na frente do batalhão, e às vezes alguns até pedem para entrar, procura a nossa seção de relações públicas para tirar uma foto ali dentro, e realmente isso marca ali a posição geográfica do batalhão aqui dentro da cidade também, é de chamar a atenção. Obrigado mais uma vez, comandante, recebo o abraço também da família Prado, como ele disse, tem um carinho especial aí pela instituição, pelo senhor, enfim, muito obrigado pela participação. Obrigado. O DC Notícias Web desta sexta-feira vai ficando por aqui. Nós voltamos ao vivo na segunda. Continue compartilhando, curtindo as nossas publicações em nossas redes sociais oficiais. Por hoje é só. Obrigada pela sua companhia e até lá! Até lá!